As origens do Espírito Santo no arquipélago dos Açores remontam à sua colonização, mas para perceber a verdadeira dimensão das crenças e ritos do Divino Espírito Santo, temos de falar de Joaquim Friori, um abade e filósofo místico, defensor do advento da Idade do Espírito Santo. Joaquim Friori viveu no conturbado período da Idade Média do século XI, um período pleno de eventos que abalavam o cristianismo, desde guerras entre religiões a pestes e a fome. Foi neste clima de instabilidade e de isolamento que surgiu então uma necessidade de conciliar com o plano divino, contrapondo a mudança à ordem e a estabilidade à contingência. Era necessário acomodar na visão cristã a desordem patente no mundo, assim como era necessário enfrentar acontecimentos cujo sentido não estava dado, mas que, à luz da crença cristã, da existência de uma providência, não podiam escapar à ordem divina. Neste contexto, o pensamento de Joaquim de Friori apareceu de imediato para dar resposta às grandes inquietações da época, integrando as manifestações religiosas, ações e rituais simbólicos que perduram até aos nossos dias. Portanto, as festas do Divino Espírito Santo são festas bastante antigas naquilo que é a história da Igreja. Nós podemos compreender sem compreender aquilo que lhes deu origem. De facto, estas festas vão buscar a sua origem ao princípio do primeiro milénio da era cristã, nomeadamente ao pensamento de um homem chamado Joaquim Friori, que era um monge cisterciense da família beneditina, que mais tarde foi abade, nasceu por volta do ano 1132 para alguns, 1135 para outros, veio morrer no ano 1200, no sábado santo deste ano. Era um homem que tinha uma concepção da história a partir daquilo que é a dinâmica da Trindade, isto é, dividia a história em três idades. A idade do Pai, que ele atribuía o Antigo Testamento, a idade das promessas, digamos assim, o Antigo Testamento, e depois a segunda idade, a idade do Filho, a que ele atribuiu o Novo Testamento e a fundação da Igreja, e por fim a terceira idade, que é a idade do Espírito Santo. Ora, não é ele propriamente que dá origem a esta corrente, mas são mais os seus seguidores, nomeadamente os franciscanos, que mais tarde uma corrente do franciscanismo chamada os franciscanos espirituais, que no final do século XIII, depois de São Francisco ter fundado os franciscanos, ou terem fundado os franciscanos, vão partir para uma corrente um bocado milenarista, isto é, tentarem perceber o curso da história, mas numa perspectiva de fim. Para eles era iminente o fim. E esta idade do Espírito Santo, concebida por Joaquim de Friori, era um tempo em que não ia existir estruturas, nomeadamente nem civis, nem estrutura eclesiástica, todos seriam iguais, comungariam os mesmos ideais, não haveria nem pobres, nem ricos, em que todos formariam como que uma fraternidade universal. Ora, este pensamento de Joaquim Friori, aliado ao pensamento e à corrente franciscana, dão origem então a esta maneira de viver o cristianismo, que em alguma das suas vertentes foi efetivamente condenada. Não o pensamento de Joaquim de Friori, mas há algumas concepções que foram realizadas a partir deste mesmo pensamento.
Ora, como dizia eu, os franciscanos depois são os primeiros responsáveis por trazerem esta corrente para a Igreja, nomeadamente a Portugal. No final do século XIII, ou no século XIII, os franciscanos também chegam a Portugal e estão em contacto com uma das nossas rainhas, a esposa de Dom Dinis, a Rainha Santa Isabel, que efetivamente vive de uma forma muito profunda o franciscanismo. Ela própria é terceira franciscana, que depois da morte de Dom Dinis se encerra no convento de Santa Clara a Velha, na cidade de Coimbra, onde repousam os seus restos mortais. Ela vai beber da pregação destes franciscanos também esta festa, ou esta devoção ao Divino Espírito Santo, que depois se vai espalhar um pouco por todo o país, nomeadamente Tomar, Alenquer, e hoje se fazem festas em honra do Espírito Santo, mas é sobretudo a partir de Tomar, porque era a sede da Ordem de Cristo, à qual estavam confiados os territórios que iam sendo descobertos, nomeadamente as nossas ilhas, que primeiramente estiveram sob a jurisdição do prior de Tomar, da Ordem de Cristo, depois passaram em 1517 para a Diocese do Funchal e depois, de uma forma autónoma, a partir de 1534, com a criação da nossa Diocese. Mas, dizia eu, depois da Rainha ter instituído, de uma forma mais ou menos oficial, estas festas em Portugal, com os descobrimentos, a partir de Tomar, estas festas vão seguir com os navegadores para os territórios que foram sendo descobertos. E aqui, de uma forma muito particular, podemos ver que elas tomam um sentido muito profundo. Naturalmente, por causa das condições geográficas do nosso ser ilhéu, estas festas tomam uma dimensão que hoje fazem parte daquilo que nós podemos chamar a identidade açoriana. Não se pode conceber os Açores sem esta devoção, sem este amor à terceira pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, esta história toda, da dimensão histórica e teológica, da origem das festas do Espírito Santo até aos Açores, partindo sobretudo desta corrente que dizia que na idade do Espírito Santo não haveria reis nem papas, mas todos reinariam, porque todos imbuídos pelo Espírito Santo seriam todos irmãos. Portanto, daí se compreende a fraternidade, a irmandade, daí se compreende a partilha da abundância que se vive nestas festas, de forma muito particular também na nossa terra. Portanto, aqui, de uma forma muito ligeira e rápida, podemos perceber o fio condutor que nos leva até o início do primeiro milénio, a um pensador italiano que depois atravessa a Europa por mãos franciscanos, chega a Portugal, de uma forma muito particular, fica enraizado na história de Portugal. Basta pensar, por exemplo, nas irmandades que imediatamente a seguir aos descobrimentos se fundam nas principais vilas e depois cidades da nossa região. Basta, por exemplo, pensar no Hospital de Angra, que ainda hoje se chama Hospital de Santo Espírito, ou o Hospital de Ponta Delgada, do Divino Espírito Santo, porque foram estas irmandades que existiam antes da Irmandade da Misericórdia que os fundaram. Ainda hoje em Angra existe a Rua de Santo Espírito, porque lá funcionou e foi fundado, através desta Irmandade, o primeiro hospital da cidade de Angra. E tantas outras coisas que esta Irmandade, que muitas vezes era fundada a pedido do próprio rei, nomeadamente para a fundação e o cuidado e a manutenção dos hospitais, mas depois também ela vai adquirir um cariz popular e acaba por se fixar em todas as paróquias da nossa região, onde hoje praticamente todas têm as suas irmandades do Divino Espírito Santo. Hoje já não com aquelas atribuições iniciais, sobretudo do hospital, porque na Idade Média a concepção de Estado não existia como nós entendemos hoje, nem a obrigação que o Estado tem para com as pessoas.
eram as pessoas que tinham o dever de cuidar dos outros, nomeadamente estas irmandades. Portanto, isto hoje já não é assim, mas continua hoje esta dimensão da partilha deste espírito que nos torna todos irmãos e que assume depois em cada ilha, em cada paróquia, às vezes mesmo dentro da mesma freguesia, com diversos impérios nativos e cores e sabores completamente diferentes, mas que no fim e ao cabo todos vão de alguma forma desembocar nesta intuição inicial que vem do início do segundo milénio, esta idade do Espírito Santo, este império do Espírito Santo que nos torna todos irmãos. No que toca aos ensinos do Divino Espírito Santo, todo aquele ritual que nós podemos ver à volta das coroações, nomeadamente, e à volta dos seus símbolos, vai buscar o seu início a uma corte, porque, como dizia eu anteriormente, esta terceira idade, ou a idade do Espírito Santo, devia de funcionar como um império do Espírito Santo, isto é, todos, ricos e pobres, poderiam ser imperadores, e daí que toda a dinâmica ritual e simbólica destas festas vai buscar, ou tem o seu fundamento no ritual de uma corte. Por isso, o elemento mais importante é a coroa. Portanto, nós temos a coroa, como certo, naturalmente, depois temos o estandarte ou a bandeira, há também as varas, ou então também em outros sítios são tochas, há também a espada ou o espadachim, como nós quisermos dizer. Mas vejamos estes elementos de uma forma detalhada. Em primeiro lugar, a coroa. Qualquer rei ou imperador, para que o seja, tem uma coroa. É símbolo da realeza e do poder que lhe é confiado para governar o povo. Aqui, neste caso, temos um imperador, que também se pode chamar mordomo, como quisermos. Aquele que tem a obrigação de servir. Portanto, a grande função de um imperador ou de um rei é de servir o povo, governar servindo. Então, aquele que é escolhido para ser imperador ou mordomo é coroado, como qualquer imperador. E a coroa tem um grande significado. Portanto, a parte de baixo, que é a coroa propriamente dita, significa que ele participa do poder real. Depois, nas coroas mais antigas, que nós podemos ver nos nossos impérios, as coroas mais antigas, normalmente feitas de latão, prateado ou mesmo de prata, estas coroas são acrescentadas 4 hastes, que significam os 4 evangelhos. São estes evangelhos que depois sustentam uma esfera, que significa o mundo. E sobre o mundo, ou em cima daquele globo, está uma cruz, ou então uma pomba de asas abertas, ou então as duas, portanto, a cruz e a pomba sobre a cruz, dependendo muito de império, de freguesia para freguesia. Mas isto para vermos o simbolismo, portanto, o poder real, as 4 hastes significam os 4 evangelhos, o mundo que é sustentado por estes evangelhos, sobre o qual está a cruz de Cristo, ou então a figura do Espírito Santo, que rege esta tal terceira do Espírito Santo. Depois, como qualquer reino, há um estandarte. Como qualquer país tem a sua bandeira, também este império do Espírito Santo tem a bandeira, que significa e que identifica, como qualquer bandeira de um país atual e que identifica aquele país, também este império do Espírito Santo tem uma bandeira. Normalmente é em damasco vermelho,
com algum símbolo ou alegoria ao Espírito Santo, ou coroa ou pomba no centro, que identifica este império. Depois há as varas, ou então tochas, como também se usa noutros sítios, que significam efetivamente o poder que é distribuído por todos aqueles que fazem parte da coroação. Estas varas vão se inspirar, por exemplo, nas varas que existem nas câmaras municipais. A cada variador que tem ao seu cuidado uma das vertentes do governo camarário é atribuída uma vara, por isso se chama variador. Também no Império do Espírito Santo, aqueles que participam desta festa, que são convidados, etc., levam também uma vara símbolo desta participação. Depois, em alguns impérios, e aqui o topo nos seus 2 impérios, podemos verificar a presença da espada, que aqui em Santo Antão parece ser uma espada de um ex-militar, que deve ter oferecido ao Império, e que no Santo Antão é uma espada adornada com um osso de baleia na corona portanto, tem um formato um pouco, digamos, oriental, um pouco diverso daquilo que é uma espada europeia. Assim sendo, esta espada significa efetivamente a autoridade que o imperador tem. Ainda hoje, por exemplo, na monarquia inglesa, um dos sinais, a regalia da rainha é efetivamente a espada. Nos atos oficiais, alguém da corte leva à frente da rainha a espada. Também aqui quando se organizam os cortejos do Império para a Igreja, com tudo aquilo que eu acabei de dizer, portanto, o grande estandarte, que é a bandeira, os oficiais que levam as varas e depois aquilo que leva a coroa, não vai sem a espada, símbolo deste poder. Portanto, em todos estes símbolos podemos vislumbrar uma corte, que não é uma corte feita à maneira dos homens, mas com profundo sentido espiritual, que vai buscar a sua origem, como disse, como expliquei anteriormente, é este império, esta idade do Espírito Santo. E os mordomos, ou imperadores, como quisermos dizer, podem ser qualquer uma pessoa. Portanto, neste império do Espírito Santo, e com em todos estes símbolos, quer dizer que todos nós participamos da força do Espírito. Aliás, batizados, somos consagrados sacerdotes, profetas e reis. Portanto, todos nós participamos desta realeza de Cristo, mas é o Espírito que nos impele, é o Espírito que depois leva à partilha, é o Espírito que leva a que as pessoas se reúnam de uma forma tão bela como nós conhecemos e que depois o festejem da forma como nós o conhecemos, com a abundância, com a partilha, com a generosidade, com a alegria que caracteriza de uma forma extraordinária estas festas. Portanto, para nós conhecermos e, sobretudo, para nós vivermos bem estas festas, importa que nós saibamos aquilo que estamos a festejar, que nós saibamos o significado de cada insígnia, que nós saibamos o que fazemos e porquê é que o fazemos, para que nós saibamos a importância de cada gesto, de cada palavra, de cada rito, para entendermos verdadeiramente aquilo que estamos a fazer. Fazemos tudo isto em honra da terceira pessoa da Santíssima Trindade e imbuídos pela espiritualidade inicial, não desvirtuada, mas inicial, desta idade do Espírito Santo, a partir desta concepção trinitária da história. E estas insígnias são verdadeiramente expressão deste império e desta dinâmica que imprimimos às nossas festas do Espírito Santo. As agruras do isolamento e as calamidades naturais de ordem vulcânica moldaram profundamente a vivência dos açorianos.
Foi neste contexto insular que as doutrinas de Joaquim de Fior sobreviveram e se dissiparam em todas as ilhas do arquipélago sob uma fé e devoção fervorosa que perdura há mais de 5 séculos. Apesar das grandes diferenças nas suas celebrações de localidade para localidade, as insígnias, rituais e promessas ao Espírito Santo são semelhantes e presentes nos festejos da divindade que faz parte da alma dos açorianos. A produção agradece primeiramente ao Sr. Padre Dinis Silveira, agradece também aos seus seguidores e ouvintes. Gostem, partilhem e subscrevam a Rádio Ilhéu. No próximo episódio da Devoção de um Povo, falaremos como a devoção ao Espírito Santo contribuiu para a separação das freguesias de Topo e Santo Antão, como hoje as conhecemos.